tinha preparado alguma coisa sobre o casal Ana e Elcana, mas as confissões me convenceram que é preciso continuar avançando na graça que foi derramada abundante e tão alegre nesta noite. Então peço permissão para deixar estas palavras de Deus para entrar na etapa seguinte da absolução dos pecados. O jubileu nos oferece a possibilidade de aproveitar muitas vezes durante este ano dom que os católicos não valorizam muito por medo dos protestantes. Desde o início, os protestantes sujaram muito a doutrina da indulgência. Foi necessário o Papa Paulo VI reescrever nos anos 70 o manual e a doutrina sobre as indulgências. E é disso que gostaria que nós conversássemos um pouquinho nessa noite, nesta missa celebrada em honra da misericórdia. Pois, de verdade, é uma misericórdia de primeira. Gostaria que cada tivesse bem na cabeça, como tela de fundo, dois episódios no Evangelho muito conhecidos, mas que talvez não acolhemos o suficiente. O primeiro é o de Zaqueu. Tu te lembras? Quando Jesus é convidado a entrar na casa de Zaqueu e que Zaqueu faz sua confissão. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. E também vou oferecer a metade dos meus bens aos pobres. Esta reflexão de Zaqueu é impressionante, porque ela nos ajuda a compreender o que foi que ele fez. Logo pensamos no pecado do roubo. Ele roubou, sendo corrupto. E ele então se compromete em devolver, pois é uma exigência de justiça. Roubei, vou devolver. Talvez vai ser difícil. Não tenho obrigação de me denunciar, mas devolver sim. Só que Zaqueu foi tão transformado pelo seu encontro com a misericórdia é que ele promete devolver 4 vezes o que ele roubou. Quer dizer que ele ultrapassa muito a justiça, ele entra na linha da sobreabundância. Ele mergulhou na sobreabundância de Jesus e ele quer participar desta sobreabundância do amor. E mais ainda, pois ele diz, eu vou dar a metade dos meus bens, e são muitos, aos pobres. Quer dizer que o perdão de Jesus conseguiu fazer de Zaqueu de ladrão, doador generoso. Isso ultrapassa o perdão dado a Zaqueu. O perdão a Zaqueu é muito bonito. Hoje a salvação entrou nesta casa. Eis o perdão. Mas Zaqueu sente que ele deve dar mais um passo. Não lhe basta ser perdoado. O que ele quer é ser transformado. De ladrão, se tornar doador. Seja com aqueles que ele prejudicou, seja com os pobres em geral. Ele sente, na realidade, que ele tem dentro de si
apegus com o dinheiro, que precisamos ser radicalmente cortados. E é por isso que ele toma a decisão de retribuir 4 vezes mais do que ele roubou, para cortar na raiz este apego ao dinheiro. E ele promete dar a metade dos seus bens. Com isso, normalmente, ele deveria adquirir uma boa liberdade interior na frente do dinheiro. A igreja, na sua leição divina sobre esta página, captou o recado. A absolução nos dá a salvação, mas resta ainda alguns laços a cortar. Pois os pecados, como todos os atos humanos, geram em nós algo, os hábitos, e a filosofia analisa. Tem que cortar estes laços. Pronto. Isso é a primeira tela de fundo para a doutrina das indulgências. Vamos passar para a segunda, antes de voltar para Zaqueu. A segunda é aquela parábola misteriosa que deixa muita gente indignado, daquele gerente de uma fazenda, que viu que o negócio está ruim e seria bom, antes de ser mandado embora pelo patrão, fazer amigos com os clientes do patrão. Então o que ele faz? Ele chama todos os clientes do patrão. Qual é a tua dívida? 500 quilos de arroz. Dê-me um bilhete. Escreva 200. É a tua dívida. 200 tonéis de azeite. Me dê. Bota 50. E tu? E Jesus fez o elogio deste gerente desonesto. Espera aí. Ele não elogiou a desonestidade. Ele elogiou a sabedoria daquele homem que foi capaz de conseguir amigos para depois de ser enviado embora. A igreja, na sua leição divina, durante 10 séculos, meditou bastante esta página. Como que Jesus pode elogiar um homem desse? E eis que as perseguições dos 3 primeiros séculos batem forte na igreja. Chegamos em 250, no tempo de São Cipriano de Cartago e outros. E acontecia uma coisa dura, é que muitos fiéis, na frente da ameaça de morte, renegam sua fé. Muitos. Muitos mártires, mas também muitos que preferem queimar um grãozinho de incenso diante de uma imagem imperial do que morrer sendo pai de família. Quando a perseguição para, todos estes que renegaram a Cristo, aceitando fazer um gesto impiedoso, vêm bater na porta da igreja para serem reintegrados. E aí, o Papa, os bispos, ficam com essa pergunta. E agora, José, o que fazemos? Pois se a gente perdoa, já sei, na próxima perseguição, não custa caro.
Aí brigas feias entre bispos, e até entre o Papa e bispos, para saber como fazer. E finalmente um caminho se traça, não vou dar uma aula de história da igreja. A igreja dá o perdão, sim, pois Jesus falou muito claramente a Pedro. Pedro, quantas vezes tem que perdoar? Até 7. Pedro diz, 7, sim, seria bom. Não te digo 7, te digo 77 vezes. Se Jesus nos pede para perdoar 77 vezes, é porque Ele está disposto a perdoar muito mais do que 77 vezes. Então o perdão será dado, sim, a quem pedir perdão. Mas tem que cortar os laços. Pedir o perdão é bom, ter a firme decisão de não pecar mais é excelente, mas tem que cortar. Tem algo em mim que precisa ser mudado. Então, tu caíste por medo, por não sei o quê. Em nome do Senhor eu te perdoo. Mas tu irás encontrar alguém que não caiu, se chama um confessor da fé. Alguém que foi preso e devia ser martirizado, mas a perseguição parou antes. Ele foi beneficiado pela anistia. Tu irás encontrar um confessor da fé. E será este confessor da fé a te acompanhar no primeiro dia em que tu voltares para a igreja, atravessando a catedral, que ainda não existia em tempo de perseguições, para tu receberes o perdão de Deus. Tu vais procurar um padrinho que venceu esta batalha do medo e, recusando ser dominado pelo medo, teve mais amor do que medo. E ele te transmitirá nesta misteriosa comunhão dos santos, ele te comunicará o que tu não tiveste, a coragem de ter medo, mas a força para não ser dominado. E foi assim durante o tempo de perseguições. Só que chegou o dia em que as perseguições do Império Romano pararam pela conversão do imperador. Não teve mais perseguição. O que não significa que não teve mais pecado na igreja, não. Não teve mais aquele pecado de negação da fé por causa da perseguição, mas tantos outros, e especialmente 2, que só eram perdoados uma vez na vida: o homicídio e o adultério. E a igreja tinha a mesma disciplina em relação ao pecado do homicídio e do adultério. Tu pecaste, tu podes pedir perdão. E a igreja te dará. Mas tu vais procurar um confessor da fé, que te comunicará neste misterioso mundo invisível os méritos que ele teve. Mas se não tem mais confessor da fé, se não tem mais perseguição, como que posso fazer? Aí que a igreja ficou sem resposta. E disse: tá bom, não tem mais confessor da fé que possam ser teus padrinhos. Então tu irás rezar nas tombas dos mártires, para pedir aos mártires do céu que eles sejam teus padrinhos na tua reintegração na igreja depois da absolvição dos pecados. Aí que começaram as peregrinações às tombas dos mártires de Roma. Alguém que tinha recebido a absolvição dos seus pecados sentia que precisava cortar laços
E que se não cortasse esses laços, ia pagar o purgatório. A experiência de Zaqueu: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, para experimentar esta liberdade dos filhos de Deus diante do dinheiro. Zaqueu foi capaz disso. E o cristão ia fazer o quê? A igreja se lembrou que de verdade são 2 etapas. E que se na terra tu não fizeres este esforço de cortar os laços, tu terás que cortar os laços no purgatório. Pois o purgatório serve para isso. Não sei muito bem o que é o purgatório. Só sei que se eu morresse agora, antes de entrar na visão beatífica do face a face com Deus, teria muitos laços a cortar dentro de mim. Muitos apegos com a minha diocese, com os meus padres, com os meus bens, a minha caminhoneta Mitsubishi L200 Triton. Estou brincando, mas o problema é sério. Tem alguém aqui que pode dizer: eu se morrer agora não tem problema nenhum, não tenho nenhum laço, não. Eu entro no face a face assim. Tu não entendes o que é o infinito amor, rapaz? E que o teu amor é muito fraco, muito frio. Tu és um pedaço de gelo comparado ao infinito amor. Tu precisas derreter. O purgatório é isso. É uma situação, é uma transição da alma que passa de uma situação de muitos apegos, não todos pecaminosos. O meu apego a minha caminhonete Mitsubishi, não acho que seja muito pecaminoso, mas entrando no face a face vai ter que deixar a caminhoneta. Então, a igreja sentiu pela palavra de Deus, insisto nisso, pela história de Zaqueu, não apenas que não basta receber o perdão se eu não me mudo a mim mesmo, ou pela graça de Deus, se o outro não vem me ajudar, comunicando-se um pouco dos seus méritos que ele teve, lutando com fé e coragem e amor de Deus acima de tudo. Aí entramos na história do gerente desonesto. A igreja me diz: tá bom, tu vai ficar numa situação difícil e tu não tens dinheiro para comprar amigos. Tá bom, te dou os meus devedores. Os santos são os devedores. Eles têm um tesouro incrível porque receberam tudo de graça. Tudo de graça. E por isso, na hora em que alguém precisa, eles oferecem os seus méritos de vencedores àqueles que não foram tão vencedores assim. Esse misterioso comércio da parábola do gerente desonesto se apoia. Essa parábola nos traz a explicação desse costume da igreja, a coragem que te faltou, a fé que te faltou, o desapego que te faltou, a perseverança que te faltou. Tem alguém que pode te dar. Cristo tem de sobra. A Virgem Maria também. E o tesouro dos santos é uma coisa que tu nem consegues imaginar. E esse tesouro não fica dormindo. Ele está a serviço de quem precisa. E a igreja é esta gerente dos bens divinos para passar de quem tem muito, de sobra, para quem falta. Eis a doutrina das indulgências.
esta consciência que o perdão me traz algo fundamental, a salvação. Mas que depois da absolvição tem ainda bastante trabalho a fazer dentro de mim para me adaptar à minha vocação de ver Deus face a face. O purgatório serve para isso. O purgatório serve para eu passar desta situação de tantos apegos a uma situação de amor exclusivo a Deus. Todas as coisas que eu amo, todas as pessoas que amo, quando eu estou no céu, as amo em Deus. Jamais na margem dele, como acontece muito na Terra. Então, finalmente, o que é indulgência? Essa consciência que a Igreja tem de que ela pode te libertar de uma pena do desapego, do cortar os laços, que normalmente deveria acontecer, seja numa longa penitência aqui na Terra, como se fazia nos primeiros séculos, uma longa penitência que podia durar a vida toda, para um dia alguém acompanhado por um padrinho, confessor da fé, se apresentar e receber a absolvição e poder comungar novamente. Então esta pena de cortar laços, ela aconteceu no purgatório, ela acontecia na igreja primitiva, no tempo, no decorrer de anos de penitência. E a igreja viu que ela pode fazer o papel do gerente desonesto. Tu deves 500? Bota 200. É assim que nascerá uma indulgência. A remissão da pena temporal, ela não é eterna, ela é temporal. Ela acontecia no purgatório ou na terra nos primeiros séculos. Remissão da pena temporal, consequência do pecado, por causa do tesouro dos santos, que se chama a comunhão dos santos, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos. Então, por favor, concretamente, se eu morrer agora, antes de morrer, vai buscar a indulgência plenária do jubileu, corra para a catedral, passe a porta santa, já te confessaste, hoje comungas, faça uma oração pelo Papa, sei lá, Pai Nosso, Ave Maria, os dois, e entra. E se tu morreres com o firme propósito de nunca mais pecar, eu não disse que tu vais dizer que nunca mais vai pecar, tu vais dizer que não queres mais pecar. Aí tu pularás a etapa do purgatório. Tu achas pouco? Tu podes pedir e receber da comunhão dos santos este tesouro dos santos que se chama a remissão da pena temporal, consequência do pecado que normalmente se vive no purgatório ou durante anos de penitência aqui na Terra. Tu podes pular isso. Se chama indulgência plenária. E a igreja é demais, porque ela é como Deus. Ela diz, tu podes receber tantas vezes quanto a igreja te oferece. Até uma vez por dia, não duas. Senão vai ter gente que vai entrar, sair, para vender as indulgências. Isso não pode. Mas até uma vez por dia podes. Mas padre, se eu recebi ontem, hoje ainda preciso? Para ti, espero que não. Senão, tem algo que não dá certo. Então, para que todos os dias? Porque a igreja te diz, tu podes receber a indulgência para um falecido. Tu imaginas o presente?
aqui na Terra, tu podes receber a indulgência plenária e oferecê-la para alguém. Meu pai faleceu faz 7 anos. Tua avó que faleceu. Tua ex-namorada. Não podes para um vivo. Não podes para um vivo. O vivo tem que fazer ele mesmo esse gesto de receber a absolução, comungar, rezar as intenções do Papa. Pois, afinal de contas, cabe à Igreja decidir quais são as condições para receber a remissão temporal das penas. Isso se chama misericórdia. Durante o jubileu, as portas ficam abertas nas catedrais e nas igrejas jubilares para que qualquer pessoa possa receber, tendo comungado antes ou depois, tendo comungado no mesmo dia, ou um pouco antes, ou um pouco depois, mas deve passar a porta e fazer a oração às intenções do Papa. E tu podes assim fazer muito bem. Mas não, eu moro perto da catedral. Eu entro todos os dias na catedral, passando pela Porta Santa. O que faço com todas essas indulgências? Tem mais indulgências disponíveis do que falecidos do meu conhecimento. Aí o que eu vou dizer não está nos tratados de teologia. A resposta é muito simples. Todas estas indulgências plenárias que tu ganhas, entre aspas, tu ofereces à Virgem Maria. Ela sabe muito bem quem precisa. Palmas para Deus!